Videoaula 10. História. Dividindo a história. Professora Rosângela Macedo Fernandes. Olá, turminha paciência. Como vocês estão? Prepare o material que a aula já vai começar. Então, deixe um bloquinho aí, o caderno de história, para vocês anotarem os principais conceitos, né? Deixe um copo com água, procure colocar a mesa, usar o tablet, o celular ou o computador de mesa num lugar bem iluminado para poder assistir a aula direitinho. Faça as principais anotações e não esqueça que esta videoaula vocês podem assistir quantas vezes quiserem, pois a mesma ficará no grupo até o final do ano. Objetivos da aula de hoje. Conhecer como a história se divide. Na aula anterior, nós vimos o conceito que é a história, como fazemos história, né? Hoje nós vamos conhecer como a história se divide. Conhecer o homem paleolítico e o homem neolítico. Tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa aula, principalmente em saber um pouco sobre o homem paleolítico. Quem que é o homem paleolítico? Quem que é o homem neolítico? A principal, né, as principais diferenças, né, entre o homem paleolítico e o homem neolítico. Porque normalmente as pessoas falam assim, o homem da caverna, né? Esquece que teve fases diferentes do homem da caverna. E não se esqueçam, o homem nunca conviveu com os dinossauros, tá? Quando vê filme aí, Homem da Caverna e Dinossauro, não teve isto, nunca aconteceu. Na mesma época, ter homem no planeta e dinossauro. Isso tudo é história, é tudo filme. Então, vamos para a nossa aula, tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos para a nossa aula? Conceitos. Com fins puramente didáticos, costumamos dividir a história em idades. Então, para poder dividir, para poder estudar melhor, né, um professor de história dar sua aula ou um historiador fazer pesquisas, a história é dividida em idades. Normalmente, como eu disse na aula anterior, é dividida por séculos ou épocas, né? Então, vamos lá? Aqui vocês já estão vendo, né, um homem, né, da caverna, né, um videozinho de um homem na caverna fazendo algumas, né, que nós chamamos de pinturas com peça, porque são feitas em cavernas e tudo. Esta nossa aula vai ser uma aula interativa. O que é aula interativa? Vocês vão participar comigo, vocês vão fazer a aula funcionar. Então, agora, a aula chegou nessa parte aqui, que é o homem primitivo que viveu no período paleolítico. O que foi esse homem primitivo? O período que vai do aparecimento do homem até o aparecimento da escrita, chama-se pré-história. Então, vamos ver esse homem do período paleolítico. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão aí embaixo e dar uma pausa na minha aula. Dá uma pausa, vem aqui onde tem esse monitor de computador aqui na tela, né? E clique em cima do símbolo do YouTube. Vocês vão assistir uma aula. Esta aula eu dei ano passado aqui na minha casa, logo teve, né? Começou início, teve a pandemia, né? Eu comecei a dar aula em casa sobre esse período. Então, essa aula estava gravada. Eu vou falar o nome de alguns alunos que não são alunos da turma, né? Que consegui na época colocar no grupo. Então, o inicinho, eu estou conversando com a turma do ano passado, mas depois a aula vai fluir, assim, vai fluir numa boa com relação ao conteúdo. Eu aproveitei porque esse material que eu usei, Atlas, o Mapa Mundi, o Globo, encontra-se na escola. E eu só estou indo na escola uma vez na semana e eu já tinha gravado essa aula. Então, o que vocês vão fazer? É uma aula interativa. Vocês vão dar uma pausa na minha videoaula, né? Aí de baixo, dá uma pausa. Vem aqui para essa tela do monitor que está aqui, tem um símbolo do YouTube, né? Um link, vocês vão clicar, vão assistir, são mais ou menos, essa primeira aqui, tem mais ou menos 6, 7 minutos. Assim que assistir, vocês dão uma pausa, voltam para baixo aí da tela e deem continuidade à aula.
Tenho certeza que vocês vão gostar dessa aula que está gravada aqui dentro dessa aula. Vamos lá? E então, o que vocês acharam do homem paleolítico? Viram que interessante? O homem paleolítico era aquele da pedra lascada, né? Então, todas as ferramentas que eles utilizavam era aquela bem grotesco, bem grosseiro, né? E olha que interessante, o homem paleolítico, ele conhecia o fogo, não é? Não falei lá? Ele conhecia o fogo, mas não fazia uso do fogo, né? Era aquele homem que via o fogo, por quê? Por causa eu dei a aula de ciência falando sobre energia, porque eram raios que caíam e provocavam fogo. Então, eles já tinham visto o fogo, mas não faziam uso do fogo. Eles usavam a pedra, né? A pedra lascada para fazer a machadinha, alguns utensílios domésticos. E eles viviam em caverna, certo? Então, mais um vídeo interativo aqui agora. Então, vocês vão parar a nossa aula e vão clicar aqui no monitor, em cima do símbolo do YouTube, para assistir essa segunda parte aqui, que fala sobre o homem primitivo no período neolítico. Período compreendido entre o aparecimento da agricultura e a invenção da escrita. Vocês vão ver a diferença, por quê? Aqui já aparece o homem sedentário, né? É aquele, porque no período paleolítico, o homem ele era nômade. Ele fazia, né, não plantava, ele vivia mudando de lugar para poder caçar e pescar. Terminava a caça, né, ou a pesca naquele lugar, ele ia para outro lugar. Agora vocês vão ver aqui que o período neolítico já é diferente. É o período do homem já sedentário, aquele homem que já cria o seu animal, já tem a sua agricultura, ele já tem uma casa fixa, né, que são as chamadas palafitas, porque eles vão abrigar justamente perto dos rios e dos lagos. Assistam para mim esta aula. No final, eu peço uma atividade nessa aula que eu estou pedindo aqui para vocês também. Então, assistam com bastante atenção. Então, novamente, deem uma pausa na aula que eu estou apresentando, vão para o monitor que está aí na tela, onde tem um símbolo do YouTube, cliquem, assistam essa segunda parte, onde eu falo sobre o período neolítico, né, que é sobre o homem coletor, sobre o homem sedentário. Assistam, depois deem continuidade à aula. Vamos lá? Então, vocês agora conseguem diferenciar bem o homem paleolítico, aquele que vivia nas cavernas, que fazia uso da pedra lascada, que conhecia o fogo e não fazia uso. Também o homem neolítico, aquele homem coletor, aquele homem sedentário que já tinha, né, já fazia, produzia, já tinha uma agricultura plantando sementes, já tinha, criava algum tipo de animal, já conseguiram morar em casas, né, as chamadas palafitas, aquelas casas que são construídas em cima de rios e de lagos. Vocês já conseguem? E a pergunta que eu fiz, vocês vão responder para mim depois? Como que será que este homem, né, o homem das cavernas, chegou na América? A teoria são duas, né? Eles vieram, né, através de barcos rudimentares, atravessaram a Ásia, a Oceania e tal, e chegaram aqui na América. Ou então também pelo aquele caminho lá da Alasca, que está bem pertinho da América. E vocês, o que vocês acham? Vocês, então, vão falar para mim, vão escrever lá no final da aula, eu estou pedindo essa atividade. E vão fazer para mim também uma diferenciação, né? O que é o homem neolítico e o que é o homem paleolítico. Tudo bem? Então, vamos para uma segunda parte da história, né? Que é a história da Idade Antiga, né? Tem início com o advento da escrita, em mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, e vai até 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Ocidente. Olha aqui, quem costumou ver, assistiu Cruzadas, né? Que tem partes que retratam, né, essa parte da história antiga. Tem alguns filmes que contam essa parte da história que, se os pais permitirem, vocês poderão até assistir para poder ver um pouco mais dessa idade antiga que conta muito sobre a história dos romanos. A Idade Média começa em 476 e termina em 1453,
com a tomada de Constantinopla. Nome complicado de falar, hein? Com a tomada de Constantinopla pelos turcos, né? Que são os chamados otomanos. Olha só, acontece justamente também na época dos grandes descobrimentos. Olha aqui, em 1453, os portugueses já tinham passado aqui do lado do Brasil, já viam que tinha o nosso continente aqui, já viam que tinha o nosso país, né? E depois, em 1500, descobrem, acham por acaso o Brasil. Olha só, a Idade Média é a época também de grandes conquistas e grandes descobrimentos. Idade Moderna. Começa em 1453 e termina em 1789 com a Revolução Francesa. Este conteúdo Revolução Francesa, vocês vão ver algum dia na vida acadêmica de vocês. Provavelmente nas séries finais do ensino fundamental ou no ensino médio. Vocês vão ver o que aconteceu nessa Revolução Francesa. E o que marcou realmente essa Idade Moderna, né? A Idade Contemporânea, de 1789 aos dias atuais, né? Então, coincide com a época em que nós estamos também. Olha, eu procurei um vídeo que retratasse um pouco da Idade Moderna e com a Idade Contemporânea. Então, eu coloquei aqui, ó, tem um prédio antigo, né? Hoje, a arquitetura não é desse tipo. Nós podemos ver a arquitetura de Oscar Niemeyer indo na Pampulha, né? Grandes obras de Oscar Niemeyer, ou mesmo Brasília, que foi construída, né? Que foi projetada, desenhada por Oscar Niemeyer. Então, olha só a diferença de prédios, né? De 1789, como que teve essa mudança na arquitetura. Olha essa senhora, a gente vê que é uma senhora, né? Não sei se ela deixou, com a pandemia, resolveu deixar o cabelo branco, né? Platinado, mas ela se veste justamente como a época contemporânea, como as meninas de hoje ainda vestem, certo? Então, vamos à atividade? Faça em forma de desenho ou produção de texto um paralelo entre o homem paleolítico e o homem neolítico. E como você acredita que eles chegaram no continente americano? E poste nos comentários desta aula, tá? Então, vocês podem voltar lá, assistam novamente o vídeo para vocês verem quem que era o homem paleolítico. Aquele homem da pedra lascada, aquele homem que era nômade, que não tinha uma agricultura, né, que não tinha casa, vivia nas cavernas, vivia mudando de acordo com a necessidade de caça e pesca, e o homem neolítico. O que é o homem neolítico? É aquele homem coletor, é aquele homem sedentário, que já não fica procurando, né, as comidas, ele já tem o seu local de morar, já tem a sua casa, que é chamada palafita, ele já produz, ele tem a sua agricultura, ele já tem sua lavoura e cria até alguns animais domésticos também. Então, vocês vão escrever para mim. Pode fazer em forma de desenho essa diferenciação entre um e outro. E como que vocês acreditam que eles chegaram no continente americano? Né? Como que eles chegaram aqui, lá no Estados Unidos, Canadá, Brasil, nas três Américas? Como que eles chegaram? Porque nós sabemos, né, que eles usaram, né, depois eles chegaram a usar algum tipo de transporte de navegação bem rudimentar, mas que fizeram com que eles saíssem da África para a Oceania, né? Para a Ásia. E como que eles chegaram aqui? Se o espaço era bem, a distância já era bem maior. Então, falam para mim, escrevam para mim e postem na aula. O que vimos hoje? Lição 1. Como a história se divide. Lição 2. O homem paleolítico. Lição 3. O homem neolítico. Muito obrigada. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais de história hoje. Espero que tenham gostado. Foi uma aula interativa, né? Vocês participando aí, colocando o vídeo para funcionar e vocês assistirem. Então, façam a atividade e postem aqui para mim nos comentários desta aula. Fiquem com Deus, usem máscara se for sair e só se tiver necessidade mesmo.